Toda empresa que a gente abre, ela tem poucos possíveis destinos. Na verdade, cabe em uma mão. Toda empresa, ou ela vai fechar, ou ela vai passar para a próxima geração, ou ela vai ser vendida. Ajudava minha mãe a pagar a minha faculdade e a pagar também ali os custos, né, de passagem, alimentação, material, etc. E guardava um dinheiro, porque eu sabia que eu trabalharia para mim mesma. Opa! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Um lugar onde você vem para se inspirar, dar boas risadas e ser literalmente arrastada por bons exemplos. Ó, é o que é isso? Dá licença? Bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz. Ainda é 2022, ainda esse podcast é 100% com a host Patrícia Brasil, mas você já tem um spoiler do que vem em 2023, né? Eita, Brasil! Esqueça tudo! Como é que foi seu Natal? Bom, esse episódio é um episódio muito especial. Por quê? Porque estamos aqui com o trio, amor, que vai brilhar em 2023 nesse canal, nesse episódio, no podcast inteiro do Ela Sonha, Ela Faz, em todas as plataformas que a gente tá. E eu quero começar dizendo que esse episódio é uma retrospectiva do que você que tá aí assistindo ou ouvindo a gente, mais gostou. Você que tá assistindo a gente nesse momento, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, já ativou esse sininho, mesmo que você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é importante botar aí seguir e dar 5 estrelas. Eu sei que você vai gostar, vai? Deixa aí, porque esse episódio vai ser super especial. A gente vai fazer uma retrospectiva do ano inteiro. O que você mais ouviu por mais tempo, que é a métrica de ouro, né? E quem não conhece a gente, como é que fica? Porque você tá aqui, ó, e a gente... Essa invasão. Como é que a gente vai fazer, então? Uma apresenta a outra? Pode ser? Gostei. Pode ser, começa tu primeiro. Quem é você? Na fila do pão. Literalmente, falou do segmento de alimentação. Gente, essa daqui é simplesmente Gabriele Valença. Uma mulher que vem de Recife mesmo. Essa mulher que vem com toda essa garra, com toda essa energia, que se tornou uma empreendedora raiz na pandemia, utilizando visão. Pegou o auxílio emergencial e construiu o seu primeiro negócio. Mas é mais que isso. Gabriele Valença é uma mulher que tem um coração gigante, que é apaixonada pela sobrinha e que tem a família como seu principal valor. Gente, largou a cidade. Gente, mas tá muito bonito isso, hein? Tá bom? Menina, mas é o arquivo confidencial com a Gabriele Valença? É, porque a gente vai começar aqui com o ritmo lá em cima. E essa mulher, ela largou tudo isso pra viver o sonho aqui em São Paulo. Porque ela sonha, ela faz. Eita! Com a cara, com a coragem, uma mala de roupa e um sonho. Eu toco aqui. Eita! Eu não sei se a minha apresentação tá tão bonita assim, não. Eu tô esperando tudo de você. E eu vou até ler, porque botou eu a régua lá em cima, bonito. hein, Polly? Botou a régua lá em cima? Esquece, a mãe tá estourada. Vai, chegou eu vou até ler, porque eu fiz bonito, viu? Vai, bora ler. Leia, pois leia. Vou falar de quem? Da minha dupla, Poliana Félix. Ela que é uma lapa de mulher, nascida na Bahia e morava na roça, meu amor. Você tá pensando o quê? Que ela é pouca merda? É bem um caminhão carregado. De um vaca. coração incrível, uma beleza estonteante. E tem a oratória de milhões. Você percebeu, né? Eu aqui com as palavras tudo e ela tá aqui, ó, explicando belíssimamente. Coloque qualquer assunto que ela vai falar com propriedade. Ela tem a capacidade de vender um navio no meio do deserto, com mais de 20 mil rainhas que a seguem no Instagram. A bicha ainda é fundadora do coletivo de mulheres capoeiristas em São Paulo. E nada melhor do que ter esse baita exemplo para arrastar você, que vai ficar com a gente também em 2023. Falar da minha dupla é fácil, né? Tá, gente, esse time tá valendo milhões. Esqueça. Falando em milhões, eu esqueci de um detalhe super importante. Essa mulher aqui arrasta muitos chuchus. No Instagram, tem mais de 200 mil seguidores. No TikTok, 1,7. Que isso, hein? 1,7 o quê? Milhões de chuchus. E a conta bancária de centavos. Ô, Isso a gente deixa abaixo, porque em 2023 tudo isso vai mudar. Bom, a gente vai ver a gente vai ver essa... É o quê? Essa realidade mudando? A gente vai ter um antes e depois? A gente vai ter o quê? Aquele salto quântico, como diria a Patrícia Brasil. Elaine Orives está dizendo isso, hein? Inclusive, tem um cheiro de um ranking que eu acho que ela tá aqui nesse ranking top 5. A gente fez um episódio super pensado pra você, que ao longo desse ano de 2022 descobriu o podcast Ela Sonha, Ela Faz, se inscreveu no canal, ativou a notificação e toda segunda-feira recebia essa notificação e falava, deixa eu ver isso, deixa eu ouvir e ver isso daqui. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, a gente criou um ranking de top 5 episódios do ano de 2022 que você, que tá aqui com a gente nesse momento, sabe que assistiu e curtiu.
Meninas, qual foi o critério? Critério, isso que eu ia falar. Que critério foi esse? A gente usou o critério de retenção orgânica. Sabe quando você assiste a um vídeo e fica preso, não vai pegar no celular, não vai fazer nada, porque sabe que tá aprendendo de uma maneira dinâmica e gostosa? Foi exatamente esse critério que nós utilizamos. Ela tá muito apresentadora de TV, né? Olha a pose. Você escreve aqui nos comentários quem que tá mais com cara de apresentadora de TV. Olha a lapa de mulher, como é que você falou? A lapa de mulher. A lapa de mulher. Meu Deus, A Poliana. Napa é muito bom. Napa, eu já... Na tua cidade, Napa significa o quê? Porque lá na Bahia, Napa, normalmente a gente falava de nariz. Nariz. A Napa de nariz, é. Ah, eu tava Napa já em outro lugar. E no Rio, tem alguma coisa assim diferente? Não, eu acho que eu tava com a cabeça em outro lugar. Vamos pro top 5? Vamos pro top 5. Vamos. Detona. Então hoje é só top 5. Não, a gente, olha, Além- bichinha. Calma aí, além do arquivo confidencial de vocês duas. E o seu, amor? Meu não. Iludido é pior que doido, viu? Claro que a gente vai falar. Apresenta todo mundo. Tem entrevista com todo mundo, não vai ter contigo? Pois vai. É isso mesmo. Nós preparamos perguntas maravilhosas e tenho certeza que você que tá em casa já teve aquela questão, nossa, mas essa mulher tem um raciocínio tão rápido, ela faz perguntas tão certeiras, tem uma dinâmica e um desenvolvimento incrível. De onde vem tudo isso? Patrícia Brasil é uma empreendedora raiz, literalmente do suco do Rio de Janeiro, que ela adora falar isso. E nós vamos contar E eu fiz tudo aqui pra uma vocês apresentação hoje. pra ela também, porque eu adorei fazer esse negócio aí, fazendo pra todo mundo. Tá preparada? Eu não tô entendendo. É isso É mesmo? isso. Aham. A gente já combinou com a produção toda, era surpresa pra você. Música. Ah, calma, a gente não chegou nessa parte. Não, É o que é ainda isso, não estamos gente? tendo. Hein? Vamos embora? Como assim? Vamos Até sua embora? mãe sabia. Quê? Gente. Vamos para a apresentação. Quem é Patrícia Brasil? Jesus. Ela que onde coloca a mão vira ouro, há mais de 10 anos empreendendo com muito sucesso, uma empresária serial, né, More, que fala, de Belford Roxo para o mundo, estabeleceu a profissão de influenciadora digital em São Paulo, Uau. que casou 3 vezes com o mesmo homem, não é uma, não é duas, é 3, meu É amor. corajosa E aí demais. ela tá casada de verdade, que é mãe de Pet, ela não é Juscelino, mas faz 50 anos, virá 5, e tem a ponte aérea mais desejada do Brasil, que é São Inxalá. Paulo, Dubai, esqueça tudo. Rodou o mundo numa minissérie chamada Iolo, que... Não, calma. Rodou o mundo numa minissérie chamada... Já que você fez websérie. Websérie. Rodou o mundo numa... Calma. Rodou o mundo numa websérie chamada Iolo, mas mantém essa essência do suco do Rio de Janeiro. E escreveu um livro, ela que tá a um contato de qualquer pessoa no mundo, porque ela não é fraca. A rainha do network. Que rufem os tambores. Patrícia Brasil! Gente, mas o que é isso? Quem é que tá chegando aí? Tudo, eu achei tudo. Ó a cara dela, mandando a Júlia passar na RH daqui a pouco. Jamais. Não vamos expor. Que Gostasse? isso? Tá Então, o preparada? ranking, o episódio de hoje, retrospectiva ranking, vai ser ranking. Vai ser ranking, a gente vai fazer o ranking e no meio tempo a gente vai apresentar para as pessoas que sabem quem são 51 outras mulheres e as 52 para fechar com chave de ouro esse ano é você. Ah, entendi. Lenço, vambora, ela né? tá chorando por dentro. Eu entendi. Então, vamos começar. Quinto lugar, o ranking, dá mulher licença. chega, se perdeu, tá Que vendo? até hoje... Dá licença, porque em 2023 vocês vão ver que a história vai ser outra nesse episódio de podcast aqui, né? No podcast Ela Sonha, Ela Faz. Vocês vão ver umas loucuras da gente. Mas, por enquanto, dá licença, que a gente ainda tá em 2022. Eu, né? Posso? Obrigada. Em casa. Em quinto lugar, vamos botar na tela quem é o nosso quinto episódio. Quem tu Poxa, Nossa, eu ia fazer suspense. você ia fazer Quem suspense? tu acha que é? Gente, Elaine Orives, musa, foi o primeiro episódio do ano. O podcast Ela Sonha, Ela Faz começou no dia 10 de janeiro de 2022. E a gente foi pro ar com esse episódio que foi sensacional. E ele tá em quinto lugar porque a gente tá contando o que você falou, Paulo? Retenção. A retenção orgânica. Exatamente. Quanto tempo as pessoas ficam ali assistindo este vídeo. Chiquérrima, Essa tá? mulher arrasta uma Ininterrupta. multidão, né? Arrastou multidão. Foi o primeiro episódio viral também do podcast Ela Sonha, Ela Faz. O segredo para ter uma vida de sucesso com Elaine Orives. Beijo, Elaine! Você quer ver Elaine aqui em janeiro? Deixa nos comentários. Quem sabe a gente não dá um nó em pingo d'água para fazer uma parte 2 disso aí, hein? Imagina se vira
uma tradição todo ano. Imagina. A gente, pra saber os segredos pra ter uma vida de sucesso com a Elaine, o link vai estar aqui embaixo pra você assistir. Mas e com você? Me diga 3 segredos pra ter uma vida de sucesso através da sua perspectiva. Uou! Já chegou assim? Eu faço gancho, meu amor, me respeita. Meu Deus do céu, eu vou ser entrevistada. Tá difícil isso pra virar a chave aqui na minha cabeça, né? 3, o que você pediu? 3 segredos pra ter uma vida de sucesso. Afinal de contas, saiu de Belfort Roxo e tá aqui a um contato de qualquer pessoa no mundo. Se não tem estratégia, meu amor, é só o que ela tem, estratégia, né? Ai, meu Deus, Ansiosa. vamos lá. Tia, o que você acha que eu vou responder? E ela fala com as convidadas, isso aquilo é pra entrar no alão. Ela fala com as convidadas, tipo, diga 3 coisas, a gente não falou nada. Não, mas eu vou falar. Então, eu sei, de boa, pode falar. Tava aqui já pedindo ajuda dos universitários. Bom, primeiro de tudo, faça sem falar e sem mostrar. Só depois que você fizer, amor, você vai lá e conta, começa a falar. Esse negócio de ficar falando antes nunca dá bom. Então, primeiro de tudo, quando você quiser tirar uma ideia do papel, faça na calada da meia-noite, amor. Depois você conta o que você fez e tudo mais. Imagina se eu fosse contar que... gente, em 2022 eu vou ter já vou ser uma empreendedora serial. Imagina, com 18 anos. Claro que não, né? Uhum. Apesar de eu ter certeza naquela época. Uau. É por isso que as minhas irmãs e os meus amigos mais próximos, eles falavam isso. Do tipo, você é muito besta, você tá louca, que realidade que tu vive? Eu falei, amor, você me aguarde. Então, assim, por mais que eu tivesse a certeza que eu iria criar uma trajetória de sucesso e eu não sabia o como, eu sempre trabalhei sem falar muito o que eu fazia, né? E assim, inclusive, tá no podcast Ela Sonha, Ela Faz com a cara tapa aqui, eu só topei fazer esse projeto porque o propósito dela Sonha, Ela Faz é muito maior do que o meu nome e muito maior do que eu como pessoa física. Uau, gente, deixa que seu trabalho preceda você, no caso, né? Eu não sei você, Gabi, mas isso aqui já foi uma aula pra mim, uma grande lição, porque eu sempre tive essa dificuldade. A euforia, aquele ânimo, aquela percebe, vontade. né? Do quê? A euforia dela, o ânimo. E às vezes isso realmente não a gente pode. Atrai todo tipo de energia e nem sempre são boas. Mas eu não falo nem sobre a energia. Eu acho que você perde o foco quando você coloca a energia em contar e na estratégia de como compartilhar, ao invés de você estar reunindo 100% do seu foco para você poder construir aquele projeto. Então, não é só a parte energética que é muito importante, mas também você direcionar a sua atenção, o seu foco, todo o seu conhecimento, o seu networking para fazer aquilo ali dar certo da melhor maneira possível. É o foco, né? No lugar que importa, não na divulgação, mas sim na execução. Segundo segredo, cerque-se de pessoas melhores do que você. Uau. Sempre tive. A gente já começou bem. Ridículo. Esqueça tudo. Na verdade, eu falei isso no livro e vivo isso na minha trajetória até hoje. Eu sempre tô cercada de pessoas que eu admiro e estão melhores do que eu em algum aspecto de vida, seja pessoal ou profissional. E quando eu era adolescente, eu lembro que quando eu saí, né, da Baixada Fluminense para morar em Niterói, eu, mesmo estudando de bolsa, na escola que eu estudei em Niterói, eu não me... Tipo assim, eu andava com quem eu admirava, quem eu queria, e não com quem tinha a mesma condição social que eu naquela época. Sensacional. A Patrícia não andava com a galera da bolsa. A Amor andava com todo mundo. Inclusive a galera da bolsa, mas eu também andava com a galera mais rica da escola. De igual para igual. De motorista. Chegava de motorista e me dava carona até em casa. Amo. Cansei de pegar carona com motorista de amigo meu. E o terceiro ponto? Ai, será que eu falo aqui? Já fala. Por favor. Será que eu falo o terceiro ponto? Será que é porque ela não fez Você já ainda, se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Ela só vai falar se você fizer aí, ó. Eu acredito que a terceira estratégia para ter uma vida de sucesso é você casar certo ou você escolher o parceiro ou a parceira da tua vida certa. Isso faz muita diferença. Por isso que você escolheu 3 vezes. O pessoal fala assim, parece até que a gente separou, voltou. Não, eu namoro o Tomás desde 2011 mesmo. A gente ficou noivo em 2017, a gente casou em 2019, só que teve 3 festas. É porque casou em casa, casou na praia, qual foi o outro? Sistêmico. Eu casei no cartório também, né? No cartório.
Mas na praia foi... Se a gente multiplicar os números de festa que a gente fez, dá mais. Mas oficialmente é isso aí, tá ótimo, deixa 3. E eu acredito que ter encontrado o Tomás muito nova, com 22 anos eu conheci, a gente começou a namorar e a gente construiu uma vida, a gente sempre soube o que a gente queria construir juntos. E na hora da dificuldade, na hora que você está se questionando, se você tiver uma pessoa que sabe exatamente do que você é capaz e te lembra disso na hora que você precisa ser lembrada, é a chave do sucesso. Volta pro eixo, né? Tá, volta pro teu eixo. E é isso. Acho que ter casado bem. Beijo. Uau. Pra mim Tom fez Magic. todo sentido. Tá, foi? Podemos ir pro... Sei lá, vocês vão ter mais perguntas? Temos A gente muitas. vai enfiando a pergunta aí devagarinho. Ai, meu Deus. Vamos chamar o quarto? Vamos. Eita, vamos pro quarto? Depois do casamento, 3 vezes, achamos pro quarto. Não, Eita. calma, olha. Chegou ela. A Adriana Félix. Foi incrível. Foi esse incrível. episódio. O quarto episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, em 2022, que teve maior retenção, ou seja, vocês assistiram sem piscar. Foi esse episódio muito importante. Gosto sempre de falar do meu compromisso como pessoa física e também como fundadora do Ela Sonha, Ela Faz com a causa do Outubro Rosa. Pra vocês terem uma noção, desde 2018, desde que o Ela Sonha, Ela Faz existe, né? Que a empresa começou em 2018. Então, desde essa época, a gente levanta a bandeira do Outubro Rosa, ajudando a Fundação Laço Rosa ao longo do ano inteiro. E poder trazer uma mulher com uma história dessa, que descobriu um câncer de mama aos 30 anos e hoje em dia está curada, para ser exemplo para outras mulheres. E assim, ela descobriu um câncer no estágio avançado. E raro, né? E raro. Então, assim, é muito bonito. Foi um episódio muito emocionante. Eu me segurei muitas vezes aqui para engolir o choro, porque eu sabia que se eu debulhasse em lágrimas aqui... Não ia ter mais episódio, não ia amor, ter era mais só episódio, choro. era só choro. E é muito bom, porque ela tem a mesma idade que eu, assim, né? E foi o Então, último episódio de outubro. Foi o último episódio de outubro, fechamos Outubro Rosa. Tu tinha voltado do Cristo, não foi? Da Fundação Laço Rosa? Eu tinha feito a ação da Fundação Laço Rosa. Nossa, foi... Expectativa e realidade de milhões. De centavos esse ano, né? Que a gente subiu. Pra quem não acompanha, né? Segue no Instagram do Ela Sonha, Ela Faz, que a gente mostrou também. Foi muito legal esse ano, porque mesmo é isso, na saúde, na doença, na chuva, na tempestade, no furacão, a gente tá lá naquele Cristo pra botar ele rosa e lembrar da importância da gente fazer autoexame. E foi isso. Então, eu que subi na pandemia num Cristo que só tinha eu, a presidente Marcele Medeiros, um beijo, Marcele, e as pacientes oncológicas que a gente sempre leva para missa. Na verdade, no ano de 2020, que na pandemia a gente não levou as pacientes, né? Pela questão do Covid, então só subimos nós. Fez transmissão, não foi? E a gente fez uma transmissão. Então, foi lindo demais, mas assim, era um pôr do sol descomunal vendo o Rio de Janeiro. E esse ano que as pacientes conseguiram ir, nossa, uma chuva que a gente não viu um palmo na nossa frente. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. É incrível esse episódio. E você fala do seu compromisso, isso é muito legal. Você é uma pessoa muito humana, tem essa visão. E foi justamente em 2018, quando nasce o Ela Sonha, Ela Faz enquanto empresa. Você fez primeiro um evento e depois se transforma na empresa. Em que momento que você sente que, uau, isso é mais do que um movimento de reunir mulheres para falar de empreendedorismo e eu quero tornar isso um projeto de educação, algo maior? Eu acho que foi em 2018 mesmo essa virada, né? Porque o Ela Sonha, Ela Faz, ele começou como uma hashtag no meu Instagram pessoal, no Patrícia Brasil. Na verdade, começou no meu canal do YouTube. A gente tem que voltar um pouquinho, né? Porque eu comecei meu canal do YouTube em 2016, depois de já estar trabalhando com influenciadores digitais desde 2012, 2013. Por isso que a Gabi falou isso na entrada. E né, eu Gabi? eu assistia ao Yulo. E era assim, uma coisa que eu disse, meu Deus, será que um dia eu ia estar lá? Olha eu aqui. Então não desista do seu sonho, por mais difícil que ele seja. Trabalhe, não precisa pisar em ninguém, com Deus no coração, propósito alinhado, que chega, gente. E nessa... Maravilhosa, né? E tem muitas jesuicidências, né? É verdade. Pra gente poder compartilhar nesse episódio. Então, só respondendo você, Polly, na verdade, o Ela Sonha, Ela Faz, ele começou em 2016 com uma hashtag que quando eu criei o meu canal no YouTube para falar de empreendedorismo de uma maneira descomplicada, eu precisava de uma hashtag para que as mulheres que me acompanhavam no YouTube também usassem nas redes sociais algum lugar, uma maneira da gente se acompanhar em bastidor de empresa.
E isso foi em 2016. E a hashtag viralizou, assim, a gente tinha mais de 70 mil posts já em 2018. E eu estava vendo um movimento muito grande de empreendedorismo feminino no mundo. Então, Ela Sonha, Ela Faz, ele começou como uma plataforma de empreendedorismo para mulher, mas é um modelo de negócio validado em todos os continentes. Eu tenho referências de empresas como Ela Sonha, Ela Faz na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. Bom, Europa já está ali, Inglaterra, né? Não vou precisar citar mais nomes, mas enfim. Eu já vi um movimento global sobre falar de empreendedorismo feminino com uma pegada mais millennial, que é a geração que eu sou dessa geração, né? Eu não sou geração Z, desculpa, TikTok, por isso que eu não tenho muita desenvoltura nas dancinhas. Mas eu senti essa falta de falar de empreendedorismo feminino com uma pegada feminina, com uma energia feminina, com um evento pensado para que a gente pudesse gerar conexão, mas falar de dinheiro, falar de resultado, né? Então, o Ela Sonha, Ela Faz a Reunião, que foi o evento que eu oficialmente abri o Ela Sonha, Ela Faz como empresa, no dia 3 de maio de 2018, ele foi um evento pautado para ser exemplo que iria arrastar aquela mulherada. E a gente teve vários exemplos que foram arrastados dali, né? A Camila Vidal, da Moving Girls, a própria diva do Black, que, nossa, virou uma influenciadora gigante. A Josi, né? Que hoje é gigante no Instagram com marcas. Imagina, ela só apresentou, se eu não me engano, o prêmio do YouTube esse ano no Brasil. Apenas. E na época era uma menina que estava buscando um local. Então, na plateia tinha Nina Secrets, Kátia Damasceno. E eu tô falando da plateia. No palco a gente tinha... Uau! 3... Gostasse, sentisse. Por aí vai, né? Então depois... Bom, tem no YouTube, a gente pode inclusive colocar os vídeos aqui. Não, a gente pode subir esse vídeo aqui no canal para ficar mais fácil também, né? O evento de 2018, depois a gente fez em 2019. Veio a pandemia, a gente fez um evento online no metaverso já em 2020, que foi o lançamento da escola. E aí a ideia é que em 2023 em diante a gente leve isso para o grande público de uma maneira diferente. Então, se você que está aí na sua cidade ouvindo a gente, escreve nos comentários qual é a sua cidade, porque eu quero conhecer você pessoalmente num evento da Ela Sonha, Ela Faz. E a gente vai junto. Vamos dela agora. Vamos. Tá. Tá no contrato. A gente já vai. Se não tiver, a gente vai Eu falar. fico bem fechadinha aqui pra ir lavar mala de mão, ó. Eu fico bem caladinha. Quero ver. Tá, então tá, né? Uma mulher desse, quase 2 metros de altura. A mala de mão vai ficar puxada pra Polly, né, Molly? Agora eu quero saber qual é o nosso terceiro vídeo. A gente já tá no terceiro? É verdade, terceiro. Qual que será o terceiro? Tem alguma dica? Não, eu tenho, mas eu vou falar aqui, vou me comprometer, né? Aí eu acho melhor só a gente passar. Diga. E o nosso terceiro episódio, conta lá. Ai, Aline. Amo. A Lili Rosa. A Aline de Rosa, maravilhosa. Desbloqueei sua energia feminina. Foi um tapa na minha cara. Parecia que eu tava numa sessão de terapia aqui gravando esse episódio, juro. Eu senti a mesma coisa. Foi bonito. Nossa. Esse assunto é muito recorrente. E muito importante, né? A energia feminina, no geral, toda vez que a gente traz, é um assunto que dá um boom, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar para poder aprofundar, né? Eu gosto muito de consumir esse assunto no geral. O que mais marcou vocês nesse episódio? Eu gostei do relato que ela fala da situação com o esposo. Eu também. De permitir que ele cuidasse, de dar aquela abertura e de como isso torna a relação muito mais fluida. Às vezes, quando a gente está empreendendo, a gente precisa de tanta energia de fazer acontecer que a gente entra num papel. Masculino, né? Porque a energia do fazer é masculina. Exatamente. Por isso que, às vezes, no final do dia, num dia de muita tomada de decisão, num dia de muita execução, a gente se sente tão cansada. Porque a gente está fora do nosso lugar de origem, assim, né? Do feminino, que é mais brando, que é mais leve, que é mais suave, gentil. E a gente sabe que na hora, amor, de fazer o negócio acontecer, o negócio tem que estar na mesa, né? Você sabe o quê? O que eu mais gostei é que, pra mim, era muito 880. Ou eu era energia feminina, ou eu era energia masculina. E eu pude entender que dá pra ter essa nuance. Tem momentos que a gente precisa dessa energia masculina pra se impor, pra fazer acontecer. E outros momentos que a gente precisa da energia feminina. Então, eu gostei de entender isso, porque não tem que ser uma coisa só, né? Não é uma caixa fechada e um rótulo. Pode fluir. Exato. Aproveitando, eu tenho uma pergunta pra você, Patrícia. Quando você acredita que a constância vence a intensidade e vice-versa?
Nossa senhora, que pergunta difícil, hein? Fiquei horas pensando em como Gente do céu, eu tô quase virando Sêneca pra responder isso aqui. Como é que é o negócio? Em que momento você acredita que aquele trabalho de formiguinha é mais importante do que você dar os 200%? Quando você olha no longo prazo, né? Então, na verdade, eu aprendi muito isso trabalhando nos Emirados Árabes Unidos. As pessoas acham que Dubai, luxo, riqueza. Cara, se você só acha isso, você tá comendo bola, porque tem muito mais que a gente pode aprender. Porque você imagina que Dubai tem 51 anos hoje, né? Da maneira como a gente entende. Sabe quantos anos tem a cidade do Rio de Janeiro? Então, assim, né? A gente tá falando de uma cidade que tem 10 vezes mais isso. Só que a maneira como eles pensam, de uma visão de liderança, com visão de longo prazo e com processos claros de como todo mundo consegue enxergar o porquê das coisas, tudo fica mais fácil. Deixa eu botar mais palpável. Por exemplo, é muito forte a história dos setênios nos Emirados Árabes. Toda empresa ela faz um planejamento a cada 7 anos. Setênios são ciclos de 7 anos. Então, tem toda uma questão de você testar a ideia, validar o negócio, deixar o negócio florescer e, a cada 7 anos, repaginar aquela estratégia macro da empresa. E eu não tinha essa visão até eu começar a trabalhar nos Emirados com as imersões de negócios e, enfim, com tudo que eu faço de intermediação de negócio por lá também. Então, assim, isso me trouxe uma visão de longo prazo que hoje eu aplico dentro do Ela Sonha, Ela Faz. Eu lembrei do que você falou na imersão. 2030, ela falou, eu já tenho traçado até 2030. Eu tenho traçado até 2030. Aí eu fico desesperada, porque ela fala 50 anos, minha cabeça raciocina 5 e eu fico aqui entendendo 1 hora. Eu digo, pelo amor de Deus, vai devagar que eu não consigo acompanhar. Não consigo, não dá. É difícil, mas é difícil assim pra mim até, porque foi uma mudança de chave. Porque pra quem começou com... É legal falar isso aqui hoje, porque eu entrevistei tanta gente em 2022, mas eu nunca falei, de fato, abertamente aqui no canal do Ela Sonha, Ela Faz, que quando eu comecei a minha primeira empresa em 2009, eu era professora de espanhol. Então, eu ajudava minha mãe a pagar a minha faculdade e a pagar também ali os custos, né, de passagem, alimentação, material, etc. E guardava um dinheiro, porque eu sempre soube que eu trabalharia para mim mesma. Sempre. Isso vem das minhas raízes, né? Minha avó materna é assim, meu pai é assim. Então, eu sempre soube que eu também trabalharia por conta própria. Eu nem sabia... Na verdade, essa palavra empreendedorismo veio muito depois, né, amor? Ixi, esquece! E depois que eu já empreendia, eu descobri que tem outras palavras no inglês que eu sou e eu nem sabia que eu era. Perfeito. Então, assim, tá ótimo. O importante é ser, né? Depois a gente dá os nomes. Foi igual quando ela veio me contratar. Tô precisando de uma manager com builder. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso não. Me diz o que é que eu não sei fazer. Era tudo que eu fazia, só não sabia o nome. É isso. Exatamente. E, na verdade, essa visão de longo prazo me trouxe ali uma clareza até para quando eu devia começar. Então, quando eu comecei, de fato, a minha primeira empresa, eu comecei com pouco dinheiro. Então, eu não conseguia enxergar o longo prazo, porque como é que você vai falar para a pessoa enxergar daqui a 10 anos se ela não tem o dinheiro do mês que vem para pagar o aluguel? Nossa, perfeito. Então, isso é muito difícil e eu sei como é que é sentir isso, mas eu também sei que se você almeja um sucesso sólido, você precisa quebrar essa barreira mental e conseguir, de alguma maneira, desenhar, mesmo que seja impossível. E eu acho que é legal mostrar tem esse vídeo lá no meu Instagram pessoal, no @PatriciaBrasil, do meu carro, né? Então, assim, o carro que hoje eu ando é um sonho meu de 2013. Que segundo o marido dela, com quem ela casou 3 vezes, ela chorou pegando o carro. Também, amor, com aquele carro, quem é que não chora? O carro freia sozinho. Tem ar-condicionado na parede do carro. Mas tem uma história interessante a respeito desse carro e do quanto ele significa para você. Lembro que você comentou a respeito de uma situação que você viveu lá no começo da sua jornada, de ônibus, batalhando, estava ali dando o seu melhor e teve uma situação em que você se machucou fisicamente num ônibus. Foi marcado igual bicho. Conta pro povo. Conta pro pessoal. Que foi forte. Foi, eu marquei. Fiquei marcada com o pé. Não, na verdade, tipo, essa história é muito, muito forte, né? Nossa, vocês sabem como é que vão me colocar, né? Meu Deus do céu! Na verdade, quando eu tava nessa época da minha vida, com 23, 24 anos por aí,
Eu fazia faculdade no Rio, no Rio de Janeiro, para quem não conhece. Eu tinha a minha marca de bolsa já, a Holic, e eu ficava entre a faculdade, aula de espanhol. Na verdade, nessa época eu já não dava mais aula de espanhol. Eu trabalhava numa outra empresa de moda, então eu ia para a faculdade, ia para o estágio, e do estágio eu ia para a fábrica, e da fábrica eu voltava para casa. Isso dá mais ou menos um percurso de ônibus de 3h30, 4 horas por dia. E nessa época, no verão, em São Gonçalo, quem é de São Gonçalo vai se identificar, eu queimei o pé no vergalhão da obra que estava acontecendo no ponto de ônibus e fiquei com uma marca do vergalhão no meu pé, eu parecia um boi. E ali eu falei, eu nunca mais vou andar de ônibus nesse lugar. E a real é que eu não me lembro a última vez que eu passei de ônibus, tipo, nesse local realmente. Mas o carro, ele vem com um símbolo... E aí é legal até falar para quem tá nesse momento agora, né? Não é que eu me apego ao meu carro hoje. Zero apegada, tá? Se tiver que vender ele para investir em outra coisa, eu faço, de boa. Coração no vinagre. Para mim, aquilo representa o quanto eu consigo realizar coisas que para mim eram impossíveis. É sobre isso, sabe? Então, o meu sonho hoje, que eu não preciso falar aqui porque é a minha primeira dica do sucesso, correto? A gente trabalha no silêncio. É muito impossível para a Patrícia de hoje. Entendeu? Mas, quando eu alcançar, eu conto para vocês o que era. Mas ela sonha. Ela faz. E aí, eu vou trabalhando a minha energia feminina, que eu aprendi com a Dona Aline de Rosa, maravilhosa. Para mim, foi muito importante também nesse episódio, quando ela falou de você descansar no feminino, que é uma coisa que eu fui aprender depois dos meus 30 anos, né? Então, dos 20 aos 30, quando eu construí 4 empresas, vendi uma empresa, nunca fali, porque duvido que na hora que você tiver com o teu dinheiro na reta, tu vai cogitar falir alguma coisa, tá? Então, eu nunca tive esse descanso. Para mim, sempre foi a energia masculina no talo. Uau. Então, quando ela falou aqui, eu já estava nesse momento de autoconhecimento, de olhar mais esse equilíbrio das energias. E eu sei que a mulher de sucesso, no longo prazo, ela sabe descansar no feminino também. Então, para mim, foi uma aula. Você que tá aí ouvindo a gente, você acha que a gente que tá aqui não aprende? Gente, é como se fosse uma... Como é que eu vou falar? É como se fosse uma terapia a gente vir aqui, né? Porque com conteúdo nas redes sociais, às vezes, tão raso, quando a gente tem a oportunidade de ficar num episódio que você tá... Por isso que foram os episódios que mais conectaram, né? Quando a gente fala da métrica de ouro, é a retenção. Ou seja, a gente mais do que dobra a retenção média do YouTube no Brasil nesses 5 episódios. Uau. Né? Incrível, né? Então, por sinal, essa mulher empresária serial, maravilhosa. Patrícia, uma pergunta interessante, e o público de casa vai concordar. Em que momento você sentiu que precisava vender? Porque você criou 4 negócios e esses negócios foram circulando. Como saber que é o momento ideal de passar para frente para investir em uma outra coisa ou não, eu preciso permanecer aqui? Como que você sentiu? Como foi para você esse processo? Tá. Toda empresa que a gente abre, ela tem poucos possíveis destinos. Na verdade, cabe em uma mão. Na verdade, a gente nem precisa de todos os dedos de uma mão. Toda empresa, ou ela vai fechar, ou ela vai passar para a próxima geração, ou ela vai ser vendida. E aí, quando a gente fala fechar, ela pode falir, blá, 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 mas ela vai acabar fechando, ou ela pode fechar porque aquela pessoa não tem mais interesse em tocar um negócio, não tem para quem deixar, ou ela vai fechar. Enfim, ou ela vai fechar, ou ela vai para a próxima geração, ou ela vai ser vendida. Só tem 3 caminhos para todo o negócio. Então, assim, você que começou o teu negócio aí, meu amor, só tem esses 3 caminhos. E, na verdade, quando eu vendi a Holic, assinei o papel em janeiro de 2015, lembro até hoje, eu saindo do cartório destruída. Porque não esperava, não tinha essa consciência que eu tenho hoje de que era importante para mim, para minha carreira, eu não tinha. Eu realmente vendi, primeiro porque eu tinha entendido naquele momento que eu não tinha o conhecimento nem a grana para fazer a empresa crescer mais do que eu já sabia que eu era capaz de fazer ela crescer com o que eu tinha de recurso próprio. Lembrando, eu estou falando a negociação começou em 2014. Nessa época eu nem sabia o que era fundo de investimento, eu nem sabia que eu podia, porque eu não tinha nem acesso a crédito bancário. Imagina
um VC ou um fundo. Ou, Fui aprendendo na raça. Eu fui aprendendo na raça. Então, todos os meus negócios, eles cresceram com o dinheiro que eles foram se reinvestindo, né? Então, no final das contas, e por ignorância mesmo de não saber fazer diferente. Era a maneira que, para mim, era possível naquela época. Então, quando eu não tinha mais conhecimento, e eu, na época, era o boom do e-commerce no Brasil, eu já vendia para outros países com o meu e-commerce. No meu livro eu tenho print, né, das clientes que compravam para Nova York, para África do Sul e tudo mais, e a gente vendia, literalmente, eu pensava, nossa, se o e-commerce, todo mundo que está no mundo inteiro pode comprar com link de pagamento, eu vou mandar. Mas quantas vezes eu não tinha a distribuição necessária, a logística necessária? Quantas vezes eu ficava na fila dos correios com 10 caixas tomando chuva, ou então mais 10, minha vizinha, minha irmã, minha mãe, alguém me ajudava a levar todas as caixas no correio, porque eu, na época, ou eu assinava um contrato para o correio retirar na empresa, mas eu não tinha um escritório fixo ainda, eu ficava no sobrado da casa da minha mãe. E como é que o correio ia retirar se eu não tinha uma expedição para poder dar entrada e da saída? Então, era uma coisa ainda... Por mais que eu vendesse muito no e-commerce... Ainda era informal. Era muito informal. Então, eu sabia que com o conhecimento que eu tinha na época e com a grana que eu tinha acesso na época, aquilo era o melhor que eu poderia ter feito. E aí, eu tomei a decisão de vender, porque além desse ponto, que é primordial, você saber até onde você consegue ir, eu sabia que tinha algo surgindo muito forte, que eram os influenciadores digitais, que na época a gente só chamava de blogueira, que o primeiro boom de influenciadores no Brasil foram as blogueiras de moda, os maiores contratos já fechados em 2012, 2013, contratos... na verdade, gamers, blog de moda, eram contratos já na casa dos 6, 7 dígitos, dependendo do nicho, em 2012, 2013. Então, daí você tira, né? Quanto que a influenciadora que você segue há 10 anos, ela já conseguiu, né? Porque eram contratos muito significativos e as redes sociais estavam só começando. E como eu trabalhava com essas blogueiras... Olha isso, eu tenho sorteio de produto que eu fazia, uma bolsa de final de semana com a necessaire de viagem, com uma estampa exclusiva, que é a estampa da fulana de tal, da blogueira fulana de tal. A gente fazia um post no blog dela, abria sorteio nos comentários e a gente movimentava, amor. Eu acabava com aquela minha coleção do e-commerce com uma ação dessa. Entendeu? Então, assim, quando as marcas viram que eu fazia isso, pro meu e-commerce começaram a me procurar, Patrícia, como é que você contrata essas meninas? Por quanto tempo? Como é que faz? E as próprias influenciadoras, que na época a gente chamava de blogueira, falavam, como que eu posso ter mais clientes que façam o projeto comigo e que eu goste? Então, eu comecei a fazer essa intermediação. Foi assim que surgiu o Grupo It Brasil. De tudo isso que tu falou, eu consigo ver duas coisas muito claras, que é o que você fala sempre. A primeira é seguir o coração. Sim. E a segunda, tá sempre enxergando anos-luz na frente. Porque vence quem faz primeiro, não é quem tem a melhor ideia, né? Exatamente. Se você executa primeiro, você já saiu na frente, né? E aí, pra puxar o gancho do nosso top 2... Já top 2? Olha! Porque você saiu de Belfor Roxo para Dubai, meu amor. Ela saiu da Bahia para São Paulo. E você? De Rio Doce para São Paulo. E o top 2 saiu da onde? Toca da aí, onde? DJ. O top 2. Do interior pra Netflix. Ai, Bruna Vieira, eu amo, sério. Uma Beijo, fofa, Bru, né? querida. Já imaginou? Não, a história dela é filme. A história dela é roça. filme. E do lado não, né? Tu tá na roça e vai pro Netflix. Sensacional. A história dela é muito incrível e uma das coisas que mais me marcou nesse episódio, eu falei pra ela aqui, foi a simplicidade e também, como é que eu vou falar? Não é só a simplicidade, é a maneira como ela trata a família dela, mesmo ela tendo proporcionado tudo o que ela proporcionou. A Bruna... Para quem não ouviu, o episódio completo está aqui. Eu já vou dar um spoiler do porquê vale a pena você ir nesse episódio e assistir, ouvir. Vai ouvir esse podcast, juro. Vai ouvir. É uma aula. É uma aula de como você ter sucesso e se lembrar das raízes e fazer e devolver para os seus pais aquilo que eles te deram. Assim, um pouquinho, tá? Porque pai e mãe deu a vida, você não compra a vida na farmácia em lugar nenhum. Então, ela fez de uma maneira tão pé no chão, sabe?
Então, a Bruna é uma menina que saiu do interior de Minas para São Paulo antes dos 20 anos de idade, com o sonho de ser escritora. E história longa de maneira curta, escreveu vários livros, se tornou best-seller, e os livros dela tiveram os direitos vendidos para Netflix e virou já uma série que foi a mais assistida. Que a protagonista é Maísa. A protagonista é Maísa. E Camila Coutinho. Foi renovada a segunda temporada. Maísa, qual é a Camila? Camila Queiroz. Então, assim, é uma menina com uma história, assim, super real. E você vê, né? Ela queria ser escritora. Então, assim, hoje o livro dela ter os direitos vendidos para Netflix é demais. É muito bacana. É o carimbo de que deu certo. É o carimbo de que deu certo, imagina. Além disso, eu já quero conectar com você, porque você viu, né? Tudo que fala que a gente já quer pegar de Patrícia. É isso. Oh, meu Deus. Como é que você faz para não morrer a menina Patrícia dentro desse caos? Você vive hoje num universo, como Gabi bem disse, há um contato de qualquer pessoa. Como é que você lida com isso? Com as pessoas que às vezes podem se aproximar com segundas ou terceiras intenções, mas que você consegue identificar isso e manter essa essência, esse brilho nos olhos. O suco do Rio de Janeiro aí dentro. Literalmente, é o suco do Rio de Janeiro, amor. Sagacidade esquece, a gente sabe quem vem pra sugar. Basicamente é isso. Acho que a experiência, e eu tenho uma conexão muito boa também com as minhas irmãs e com a minha mãe, com meu pai, que eu tô retomando contato recentemente. E uma das coisas que eu falo em relação a isso é, no fundo, eu sou gente igual todo mundo e eu trato gente, como eu gostaria de ser tratada. E se a pessoa tem 1 milhão de seguidores, se é o maior influenciador do mundo querendo fazer o collab com o Neymar, e se eu puder conectar, amor... Posso contar essa história, por favor? Pelo amor de Deus. Eu não conheço essa, então eu quero contar. saber. A gente tava almoçando, aí chega uma mensagem no celular dela. Uma pessoa que trabalha pro o maior youtuber do mundo queria fazer um vídeo com o Neymar. Aí ela só mandou um áudio assim: então, eu só preciso saber, é publicidade? Aí a pessoa respondeu, não. Aí ela, só um segundo. Eu me entalei com a comida. Eu disse, eu não tô acreditando que a mulher tem o número de Neymar. Aí eu fiquei, não, calma. E eu fiquei olhando assim, atônita. Sabe quando você fica surda? Você fingiu o costume? De jeito nenhum. Okay. Eu não consigo, né? Eu não consigo. Não. E eu disse, ô mulher, vem cá. O número de Neymar? Aí ela esquece, amor. A rainha do network. Eu digo, eu tô vendo. E ela fez a ponte. Aconteceu? Não sei se aconteceu, mas a ponte tá feita, minha filha. Aí eu disse, ela é o quê? Um contato de qualquer pessoa. Eu falo que, na verdade, eu não tinha um contato do Neymar direto, mas eu falo, né, que o networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Por isso que eu perguntei a publicidade, porque se for, é o caminho via a agência dele. Se não for, e se for bacana para os dois lados, eu vou fazer a conexão, porque né, a sociedade tem a ganhar com o conteúdo que estava sendo feito, que tem um final filantropo que fala? Sim. Filantropo. Bom, beleza, beneficente. Da palavra é ela que tem que dizer. Da palavra é a Polly, né? Então. E aí, uma das coisas que eu perguntei foi sobre isso, né? O que seria para entender por onde chegar e qual é a pessoa que eu acionaria para poder fazer essa ponte junto comigo. E existe uma teoria global que chama 6 graus de separação, que todo mundo está conectado por até 6 pessoas. Isso foi antes do boom das redes sociais. Hoje em dia, com certeza, entre vocês... quer ver? Entre vocês e a Beyoncé, quantas pessoas vocês acham que tem? Milhares. Não tenho dúvidas. Tem o Patrícia Brasil que manda mensagem. Beyoncé tá aqui. Hi, guys. Hello. Então, quando você fez essa pergunta aí, eu olhei assim pra você e falei, uma. Não, porque eu não tenho o telefone dela direto, mas eu tenho o telefone de quem tem. Aí, então, pronto. Entendeu? Você entendeu? Esqueça. Então, já tô pensando na minha história do interior da roça sem energia pra Netflix, pra encontrar Beyoncé. É possível. E ela tá lá, hello. Hello! Acabou. Agora eu vou colocar pra saber maravilhosa. O top 1. Quem será que é o top 1? Eu tenho certeza de quem é. Por quê? Pamela Caderluto. Quê? Pamela Caderluto. Sério? Será? Cadê? Eu tenho certeza. Não, esquece. Do cancelamento ao sucesso. Foi demais isso. No final, eu fiquei emocionada. Foi fantástico. Foi incrível esse episódio. A Pamela, ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos com uma história, assim, de superação absurda.
sofreu um cancelamento na internet que quase acabou com a vida dela inteira. E a coitada tinha nada a ver. Ela provou, né, na justiça que a pessoa que causou o cancelamento, na verdade, não tinha nenhuma razão nem motivo por isso. E ela deu uma volta por cima sagaz. É uma aula. Bonita. É uma aula, sabe do quê? De gestão de crise, isso daí, sabia? Porque às vezes, por exemplo, você faz um post e começa a virar hate naquilo, você não sabe o que fazer. Assiste esse episódio só. É uma aula também de confiar, que quando você faz o seu melhor e tem Deus em tudo que você faz, ele não tem culpado como inocente e você não precisa fazer com a sua mão. Porque a verdade, o mundo é redondo e vai girar. Vai voltar. Quem tem Deus no barco tem tudo. É justamente isso, confiar na justiça, porque muitas vezes as pessoas mais próximas nem sempre estão por você. Ela trouxe esse relato e eu falei... Fortíssimo. Inclusive, a gente tem até um vídeo surpresa gente, de vocês Pamela. Estão muito por surpresa favor. hoje. O Faustão tá chorando, né? Vocês estão ouvindo? O Faustão tá triste nesse momento lá na Band. Que ela mandou. O arquivo confidencial, meu. Mentira que vocês têm vídeo dela. Tem. Nós temos. Pode soltar aí, produção. Sempre quis falar isso. Que sonho. Acabei de chegar em casa. Uma mensagem maravilhosa da Paty falando sobre o podcast. E assim, eu acho que o propósito... Missão dada é missão cumprida, né? O propósito do podcast era contar um pouco da minha história, mas também era para falar de Jesus, do amor de Jesus. A gente atingir tantas pessoas, nós atingirmos tantas mulheres que precisavam ouvir aquilo. Para mim, eu acho que foi o ápice do meu 2022. Paty, muito obrigada pela oportunidade. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você leve conhecimento, amor, alegria para muitas e muitas e muitas outras pessoas, que essa equipe maravilhosa do Ela Sonha, Ela Faz continue cada vez mais assim, engajada, alegre, feliz, e que Deus abençoe muito vocês em 2023. Amém. E foi uma honra inenarrável poder fazer parte desse podcast. Um beijo e fiquem com Deus. Ai, pai, não acredito. Foi tudo lá. Eu só falei pra ela que ela tava, tipo assim, bombada nesse episódio. Gente, todos os demais. dias, muito compartilhamento do recorte, falando sobre fé. Muito. Foi um episódio, assim, literalmente fantástico. Gente, que incrível. E aí eu tenho uma pergunta pra você. Adoro. Ai, meu Deus. Manda boa. O que é que te move, que te faz acordar todo dia e dizer, eu vou matar 35, porque se a gente mata 2 leões, ela mata 49 ao quadrado, né? Isso. Aí, o que é que realmente te motiva como pessoa, que você já disse que você é, e a gente que tá perto pode acompanhar o backstage, os bastidores, porque ela se ajoelha para fazer o delineado no chão, ela se senta para colar as coisas embaixo da mesa, ela entendeu? enrola o cabelo das plantas. Ela come com a mão, é gente como a gente, literalmente. Eu queria saber isso. Vamos lá, o que me move, tá? Eu, na verdade, é o que move o Ela Sonha, Ela Faz, e acho que é por isso que a gente atrai tanta gente do bem e focada na mesma missão, que é deixar as 2 próximas gerações, no mínimo, de mulheres mais confiantes para empreender, falar de dinheiro, evoluir, falar de feminino. Então, empreender, no caso, é só a isca para você vir até a gente. Mas a ideia é que essas mulheres, a gente fale tanto sobre todos esses temas que fique normal. Assim como hoje, pra gente, é normal votar, mas vocês já pararam para pensar que a nossa bisavó não existia, né? Não era nem possível ela pensar que ela ia votar, né? Nossa bisavó. A gente tá falando de duas gerações para trás, né? Então, 3, né? Então, assim, no final das contas, é facilitar que mais mulheres tenham acesso a esse tipo de informação, tenham o poder de decisão sobre a vida delas, de escolher o caminho, de desenhar a própria história, independente de onde saiu. Tá ouvindo esse barulho? O quê? É o tabu quebrando. Esqueça tudo. Meu Deus do céu. Mentira. Eu tô achando que a gente tá chegando já no final. É mesmo, gente. Não, calma. Eu tenho uma pergunta polêmica para a Patrícia Brasil. Ai, Jesus. Tava fácil A gente demais. sabe que a mulher, empresária serial, livre escrito, há um contato de qualquer pessoa. Achei que você fosse pedir o vídeo da Sheika. Eu ia falar, meu Deus, mentira que ela mandou. Isso é muito bom. Patrícia Brasil já deu carteirada? Carteirada, tipo o quê? Na vida? Sabe quem eu sou, meu amor?
Não me lembro. É como, se fui pobre, não me lembro. Se dei carteirada, não me lembro. Não, assim, de saber que sabe quem eu sou, etc e tal, não, nunca. Tipo, me respeita. Não. Eu acho que o calado vence, né? Nessa hora a gente E calada vence. Há mais companhias, é coisa bom costume. E quando a gente faz as coisas certas, meu amor, ela tá em Rio Doce. A história dela já tá aqui. Ela já chega, todo mundo já sabe quem é ela no ambiente. Não precisa nem falar. E é uma das coisas mais incríveis, justamente, da tua capacidade de extrair o melhor das pessoas, fazer com que qualquer pessoa se sinta importante na tua presença. Mas eu quero mais de você. Ai, meu Deus. Eu quero saber quais foram os 3 erros que você cometeu na tua jornada que hoje valem dinheiro. 3 erros? Diz, só 3? Só 3, pra começar. Putz, grila, só 3 tá barato, então, hein? Sem dúvida, errar com o meu próprio dinheiro sempre é o erro mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. E aí, quando eu falo errar com o próprio dinheiro, é literalmente tudo que vocês viram do Ela Sonha, Ela Faz, do Grupo It Brasil, tem investimento pesado. E quando a gente faz um investimento que não retorna no tempo que a gente tinha planejado, isso é muito frustrante, mas é um baita aprendizado. Então, assim, errar com o meu próprio dinheiro me ensinou a errar rápido. Uau. Não foi ela errar, você viu? Foi errar rápido. Foi errar rápido. Porque errar a gente sempre vai errar, Uhum. né? E errar é a oportunidade de você fazer de novo, só que melhor. E ir lapidando no processo, né? Então, eu sempre acho que eu nunca tô pronta para apresentar podcast. Eu acho minha voz horrível, eu não me ouço. Eu assisto o podcast do Ela Sonha, Ela Faz, deixo em casa, às vezes, para eu poder aprender a minha eloquência, para melhorar a minha, como é que eu vou falar? A dicção, a oratória. Mas eu não acho que eu tenho a melhor voz. Eu não acho que eu... nos primeiros episódios eu falava muito porque eu conhecia muito as pessoas. Então, tipo assim, eu vou aprendendo na jornada, sabe? Segundo erro. Eu tinha muita pressa para dar certo. Então, isso me fez perder muito da minha juventude. A vida não é um Liceu e hoje que fica pronto em 3 segundos, né? Uau, que profundo. Platão, foi Platão, né? Foi Gabriela Valença. Então, eu acho que não... eu acho que a minha pressa em dar certo me motivou a ter um resultado, óbvio, muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu, de alguma maneira, como é que eu falo? Amadureci muito rápido, sabe? Isso, às vezes... mas isso é bom, mas é ruim. É ruim em outros pontos da vida, porque é aquilo que eu falei pra você, Polly. Uhum. Você me lembra muito o seu brilho no olho, a sua vontade, o seu entusiasmo, me lembra muito a Patrícia de 2009, de 2010. Porque quando você vai tendo muita experiência e você já vai sabendo o que acontece, é difícil você ficar, tipo assim, emocionada de novo, entendeu? E aí, qual que é meu gatilho pra reverter isso? Tá perto de mulheres como vocês. Entendeu? Ai. Que tem um propósito gigante, que são ferozes. Assim, ó, vocês são muito maiores do que vocês se enxergam. Eu já falei isso pra Polly hoje. Da Bia eu já tinha falado quando a gente fechou. E o meu objetivo aqui é literalmente dar palco e deixar vocês brilharem junto e vambora. Vocês são muito maiores do que vocês já se enxergam hoje. Então, assim, pra mim, o meu erro foi, tipo, ter muita pressa, dar aquele estirão e em determinado momento eu já tava cansada, assim, mas eu tava muito nova. Eu, com 30 anos, eu já não tinha paciência. Muitas influenciadoras digitais que me conhecem, imagina, né? 2013, 2014, eu já trabalhava com a maioria que tá hoje no mercado há 10 anos. Então, naquela época, eu já era curta e grossa. Não né? tenho paciência para quem tá conversando. Exatamente. Então, assim, eu fui aprendendo como é que fala? Como é que a Aline de Rosa falou? Descansar no feminino, entendeu? Isso veio com um negócio. E o terceiro erro Acabou, porque Patrícia não erra. Imagina, amor. Vixe, eu tô pensando aqui que eu posso falar que não dá processo. O terceiro erro, eu acho que foi abrir demais a minha casa, a minha vida para pessoas que depois me deram muita rasteira, né?
Então tem muita gente famosa nessa internet que frequentou a minha casa, usou a minha roupa. E se eu fosse cobrar quanto me deve de dinheiro ou então até de posicionamento moral, essa pessoa tá com a dívida grande, né? Com juros rodando aí. Mas eu prefiro olhar de outra maneira. Eu prefiro olhar que bom que isso aconteceu numa idade mais nova, porque daqui para frente eu já não erro mais nisso. Eu não me permito... É difícil eu errar a mesma coisa, erro, né? E se eu tô vendo que eu tô errando de novo, eu fico mais chateada comigo no nível, tipo assim, aí vambora pra terapia, marca mais 3 sessões da semana, porque o negócio degringolou aqui, entendeu? Por aí. E esse top... Tudo bom? Sim, senhora, vai lá. Esse top 3 a gente aprendeu muito também com Jesus, porque eram 12 discípulos, ele andava mais próximo de 4, mas ele só tinha um como amigo. Então, não é todo mundo que senta na mesa, não é todo mundo que frequenta a casa. Tem amigos e amigos. E eu acho que quanto mais novo, é mais difícil você ver isso, porque você tá ali no oba-oba, e tá todo mundo amigo. Aí você vai amadurecendo e vai vendo que fulano não é, ciclano não é. E é bem importante ter isso rápido também, pra não se lascar reincidentemente. E foi bom ter aprendido isso rápido, sabe? E foi bom ter aprendido, mesmo sem saber que eu, de alguma maneira, tinha alguma vontade de andar no caminho, né, sobre a palavra de Deus aqui, eu intuitivamente, já nesses anos que passei com essa galera da internet, os bastidores da internet, se você soubesse, talvez você não seguisse as pessoas que você segue. É melhor não saber, que perde-se muito o brilho, você deixa de acreditar no ser humano. Mas eu lembro que ter saído do mercado de influenciadores digitais, numa época que a IT Brasil era a empresa referência no país em relação a esse mercado, e posso falar isso com tranquilidade. Cansei de palestrar em vários estados diferentes e virem empresários de diferentes setores falando, eu contratei com vocês, nunca tive um resultado nem parecido. Cansei, mas assim, e por que vocês saíram do mercado e fizeram referência? Porque quando a gente viu o mercado indo para um lado que era completamente diferente do nosso propósito e da nossa ética, da nossa moral, né? De tudo pelo like. Então tem que casar com fulano, vamos casar. Olha quantos casamentos duraram 2 anos aí, vocês vão saber, faz as contas. Mas eu tenho que ser amiga de fulano. Olha quantas amizades duraram 2 Copas do Mundo, né? É complicado. Mas eu tenho que dormir na casa de fulano. Então, assim... sabe? Então, não é só dinheiro que importa, né? E uma puxando o cabelo, nossa, era péssimo. Então, quando a gente viu que o mercado, quando você dá poder, dinheiro e fama para uma pessoa, você conhece de verdade quem ela é. Então, as pessoas, por isso que eu falo, se vocês assistiram um podcast Ela Sonha, Ela Faz em 2022 e vocês viram pessoas que sentaram aqui onde elas estão e falaram que me conhecem, que trabalharam com as minhas empresas ao longo da última década, pode ter certeza que quem estava sentado aí são pessoas honestas, com um código de moral e ética maravilhoso, porque se não for... E também, né, anda no caminho reto, porque se não fosse, eu não dou espaço, entendeu? Então, se eu não dei espaço aqui com quem já trabalhou comigo, também no primeiro ano, amor... Não, tem até algumas amigas minhas que ainda não vieram, mas virão em 2023. Mas, em suma... essa questão de o alinhamento de propósito, de viver no caminho reto. Quando eu falo reto, no final todo mundo sabe o que tem que ser feito, o que é certo e o que é errado. Se você faz o meio certo, você já sabe que você está ali no caminho errado, amor. E a conta chega. E graças a Deus, essa conta eu nunca tive que pagar. Uau! Terminamos em grande estilo. Nossa estrela, nossa entrevistada, nossa fundadora, mulher que tem uma visão... Nossa! Vou perder ela pro Fantástico daqui a pouco, né? Ela vai estar aqui, bom dia em ônibus. Eu vou amar. Até porque, spoiler de 2023. 2023 vai ser um ano histórico no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Vai mesmo. Se inscreve nesse canal, ativa essa notificação e manda pras suas amigas. Porque no final das contas, amor, melhor do que ter sucesso é você poder compartilhar ele com quem tá andando do teu lado. Ai, gente, que linda. Antes de terminar, eu quero só fazer um agradecimento público, porque tá todo mundo vendo aqui. Eu já agradeci interno, mas eu quero externar. Eu sou muito, muito grata por toda a oportunidade que você já me deu e ainda vai me dar. E o que eu sou mais grata é por ter enxergado em mim coisas que eu ainda nem havia enxergado. E eu poder ouvir da minha mãe e da minha irmã, que são as pessoas que eu mais amo na vida, tá perto dela, recarrega a sua bateria como pessoa. Isso, pra mim, não tem preço que valha,
E eu sou muito grata por você ter me dado uma chance. linda! Obrigada. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Poli é a mesma coisa, tá? Ai. Maravilhosa. O meu marido falou na imersão, a gente fez uma imersão pro time do Ela Sonha Ela Faz em 2022. E o meu marido gravou 2023, um vídeo. O meu marido mandou um vídeo falando, né, do Toque de Midas. É uma coisa que quem é do mercado sabe quem que a gente lançou. E realmente eu posso falar isso e eu tenho certeza que a gente não tem noção do que Deus preparou para todas nós em 2023. A gente só vai se surpreender e você que tá assistindo aí vai poder falar, caraca, eu assisti esse episódio. Eu fui, eu tava. @Deus, eu já tô com a roupa de Ívio, que inclusive... Ai, conta! Essa roupa daqui, gente, faz 7 meses que eu vim pra ser entrevistada aqui também. E eu estava com essa mesma roupa. E quando eu fui pensar, meu Deus, vou entrevistar dona do babado. Fala pra quem não sabe, mas você veio esse ano como entrevistada do podcast. Eu vim esse ano como entrevistada do podcast. Não fazia a menor ideia que 6 meses depois eu estaria trabalhando aqui. E aí, quando eu fui ontem escolher a roupa, eu disse, não pode ser outra. Tem que ser essa pra tirar uma foto e poder contar essa história de que realmente é possível, de que a gente consegue e que aonde a gente nasceu não nos define. Quem nos define é as nossas atitudes, os nossos propósitos, os nossos princípios acima de tudo. Nossa. Gente, mas o que é isso? Perfeito. Eu tenho uma última pergunta. Diga. Porque depois de tudo isso, uma mulher com a tua história, com esse brilho nos olhos... E a eloquência dela, que linda. 42 leões multiplicado por não sei quanto Ao que você quadrado. disse. Você ainda é acometida pela síndrome da impostora? Sempre. Tipo, papo toda semana. A gente vai entrar nisso. 5 horas de podcast agora. 5 horas de podcast pra falar nisso. Você quer um episódio só de síndrome da impostora e como você muito driblar? bom. Deixa nos comentários, eu vou saber, né? Perfeito. Faz vai esse ficar barulho. Mas com certeza. Eu não posso falar que não. E eu já li muito sobre isso, não é nem síndrome mais. É o termo que popularizou, mas nem sei o nome certo que dá. Mas sei que não é uma síndrome, é uma outra história. Mas sim, eu sei o que isso significa e direto. Queria que não, mas direto. Para você que tá em casa e não sabe, vamos inclusive deixar nos comentários qual é a nova... Nomenclatura. Obrigada, Brasil Aurélio. Mas é simplesmente você sentir que não tá pronto, ou que não é capaz, ou que qualquer outra pessoa poderia desenvolver aquela atividade no teu lugar. É estar naquela autoestima fragilizada e sempre se questionando, quando, na verdade, seguir o seu coração e colocar para o mundo aquilo que você tem como visão é o melhor caminho. Fazer dentro das suas condições. Afinal, como você se sente é como te enxergam. Não dá para esperar que o mundo reconheça o teu valor quando você não acredita em si. Portanto, honre a tua visão, traga isso pro teu pensamento, pra tua atitude e, consequentemente, o mundo vai reconhecer o seu valor. O corte veio, hein? Esquece! Esquece! Corte, hein? Acabamos aqui. Gente, acabou. Nossa. Eu vejo você em 2023. Bota na geral aqui, por favor. Obrigada. Eu vejo você em 2023 ao lado dessas maravilhosas e convidadas que você não imagina o naipe, amor. A gente vai sacudir esse Brasil e é bom que você faça parte desde o início desse movimento, porque a gente vai te honrar. Não é? Vamos embora. Ela sonha, ela faz. Se inscreve no canal, ativa a notificação e manda pra essa mulherada, porque a gente vai fazer história juntas. Bora? Vamos que juntos Bora. somos mais fortes. Bora! Exato. Yes! Bate aqui! Ué, você ainda tá aí? Ah, não acredito, né? Você deve estar querendo aqui, ó. Ela sonha, ela faz. Mas tem uma versão em áudio com a minha voz. O link tá aqui embaixo. Vai, garante. Te vejo no próximo episódio. Clica aqui, ó. Tem mais.